esta é uma sala que começa também a já ser um local para nós com alguma rotina da discussão de um tema tão relevante na saúde em Portugal e no mundo, que é a questão da doença renal. Portanto, é para mim com muita satisfação que temos esta proximidade, este palco da ciência, uma escola médica e que já agora das pioneiras em Portugal que abre uma licenciatura de Ciências da Nutrição e, portanto, temos este ensino duplo na nova Medical School. E por isso aqui o meu papel, a representação da faculdade, da nova Medical School, da diretora, da professora Helena Canhão, para vos cumprimentar, dar-vos as boas-vindas, principalmente Country Manager da Diaverum Portugal, doutora Sofia. Doutora Sofia que eu não... estava à espera de a ver na primeira fila. A doutora Sofia Barros e que também, como eu estava a referir, tem sido de facto já uma parceria habitual e que para nós, enquanto escola médica, é muito importante tudo aquilo que nós pudermos contribuir para aquilo que é um problema em Portugal, que muitas vezes é o problema de quem tem o problema, mas na verdade, do ponto de vista das prioridades de saúde, muitas vezes não está totalmente ou expressamente identificado. E numa fase em que nós discutimos tanto a sustentabilidade dos sistemas de saúde, as prioridades que devemos dar, não só no ensino médico, mas também naquilo que são os sistemas de saúde e as políticas de saúde, acho que é muito oportuno nós estarmos a reforçar este tema. Também um cumprimento muito particular ao Dr. Vítor Martins, da Diaverum, em que, além de ser responsável pela parte da nutrição e dos nutricionistas e da gestão da equipa, é também nosso professor da nova Medical School e, portanto, é para nós também uma dupla satisfação podermos estar cá hoje para este evento, para este simpósio Nutrition for All. Também um cumprimento muito particular à Leonor Calhas Pinto e a Leonor, que está ali. Curiosamente, há bocadinho comentava com a Leonor que é a segunda vez em 2 semanas que nós nos encontramos nesta escola, que é para nós um imenso prazer rever a Leonor Calhas Pinto enquanto nutricionista agora e que é da divisão de literacia da Direção-Geral de Saúde. Portanto, tem aqui uma representação institucional muito importante, que também agradecemos, obviamente, a sua presença. E Paulo Urbano, presidente da APIR. Portanto, efetivamente, também é muito importante esta representação. E caros representantes das unidades de saúde, ilustres membros dos painéis, que de facto temos aqui um programa bastante relevante, e comunidade Nova Medical School. A direção da Nova Medical School ainda está em reunião e, portanto, vamos ter os membros da direção um bocadinho mais atrasados. Eu tive que sair da reunião de direção. Caros participantes deste simpósio, é com enorme satisfação que estou aqui, em nome da diretora, como vos dizia, para este simpósio, que é de facto um resultado desta parceria com a Diaverum Portugal. Este evento é o reflexo deste compromisso com a promoção da saúde, com a promoção também da literacia em saúde, especialmente em áreas tão sensíveis como a doença renal crónica. Os temas que aqui hoje vamos ter em debate, desde o impacto nutricional da doença à importância da comunicação, da adesão terapêutica, até aos desafios no acompanhamento destes doentes não autónomos, mostram a complexidade e a relevância do trabalho em conjunto entre profissionais de saúde de várias áreas, também dos investigadores e daquilo que são os cuidadores. Não posso deixar de referir que estamos particularmente satisfeitos com o envolvimento ativo, principalmente em muitas atividades que já desenvolvemos com os nossos estudantes, como por exemplo um concurso MedCook, cujos vencedores hoje serão aqui premiados. Resultado desta iniciativa será também hoje apresentado o protótipo do livro de receitas para doentes renais, um projeto que ambicionamos transformar, obviamente, numa ferramenta de uma utilidade prática relevante, acessível e que tenha impacto, de facto, na vida destes doentes e cujo contributo dos estudantes da nova Medical School foi crucial. Em breve, esperemos apresentar este livro na íntegra e tê-lo, obviamente, acessível a todos. A nova Medical School continua a apostar em parcerias sólidas, portanto, este é um compromisso desta direção e em todas as iniciativas com um propósito como este, que criam valor para a sociedade, sobretudo numa extensão aos doentes e que reforçam a nossa missão, contribuir para uma medicina
que está centrada naquilo que é fundamental, são as pessoas. Agradecemos profundamente a todos os parceiros que se associaram a este evento, em particular, obviamente, à Diaverum, por continuar a desafiar a nova Medical School para eventos e projetos desta relevância. O nosso reconhecimento estende-se a todos que, com a dedicação, tornaram este caminho possível. Muito obrigada por estarem cá hoje e um excelente trabalho. Daremos agora início à primeira mesa redonda, dedicada ao tema A Doença Renal Crónica, o impacto na saúde e o risco nutricional. Convido então o moderador e os nossos palestrantes a subirem à mesa para darmos início à sessão. E assim, nota-se a diferença. Olá, bom dia a todos. Eu sou José António Lopes. Eu sou do inimigo, sou da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, da Universidade Clássica. Resumidamente, só para me conhecerem brevemente, eu sou nefrologista, sou professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, sou diretor do Serviço de Nefrologia e Transplantação Renal do Hospital de Santa Maria. E trabalho também na Diaverum, tenho um papel de consultor de desenvolvimento estratégico, essencialmente. E, portanto, estou aqui perante vós, já estive aqui várias vezes noutras funções, mais académicas, digamos, mas de qualquer dos modos é sempre um prazer estar aqui na nova Medical School, estar aqui, muito propriamente, aqui nesta sala de atos, e, portanto, estar aqui hoje é um prazer redobrado, porque, efetivamente, conseguimos conciliar duas entidades, digamos assim, uma privada, a nova Medical School, várias pessoas num interesse comum, que é a gestão da nutrição num doente, que é um doente muito prevalente, que é o doente da doença renal crónica. E, portanto, sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre isso, só para vos contextualizar, apesar de eu creio que, doravante, isso será mencionado, para terem a noção, até 20% da população tem doença renal crónica nos seus vários estadios, e a nutrição é, inquestionavelmente, um dos principais fatores de risco que interfere na qualidade e, sobretudo, na quantidade de vida do doente. E, portanto, tal como seria expectável, quando passamos a mensagem da gestão da nutrição na população em geral, mas neste campo particular de doentes que têm algumas especificidades muito próprias, assume contornos ainda de maior preponderância. E, portanto, é um tema altamente pertinente, altamente importante e que faz parte, quer queiramos, quer não, do nosso dia-a-dia, da nossa atividade clínica regular. E, portanto, desejo uma boa sessão e vou passar a apresentar os palestrantes. Aqui à minha direita, com conflito de interesse, está a minha mulher, curiosamente. Portanto, é mais um dos fatores de regozijo para eu estar aqui depois presente. Sofia Jorge Lopes é também nefrologista, é assistente hospitalar graduada do Serviço de Nefrologia do Hospital de Santa Maria, dedica-se à nefrogenética e é também a diretora clínica de uma das unidades, a Unidade de Lourdes da Diaverum Portugal. E, portanto, vai-nos falar sobre um tema, posso também já apresentar o Vítor, apresento seguidamente, depois apresento seguidamente. E, portanto, vai-nos falar sobre aquilo que eu vos disse, qual é o impacto que, efetivamente, a nutrição tem no doente com doença renal crónica e o que é que esta acarreta em termos de alteração da nutrição, por assim dizer. E, portanto, uma boa sessão. Força. Bom dia a todos. Começo por agradecer o amável convite à doutora Sofia Correia de Barros e ao Dr. Vítor Martins para vir aqui apresentar um bocadinho o impacto que a nutrição tem na saúde do doente renal crónico, que é um tema bastante interessante para mim e sobre o qual já tive a oportunidade de trabalhar também no passado. E, portanto, se calhar começávamos por falar um bocadinho do que é a doença renal crónica. Portanto, o doente renal crónico é todo o doente que tem uma alteração da estrutura ou da função dos rins mantida no tempo, num intervalo superior ou igual a 3 meses, e os valores ou os parâmetros que determinam a avaliação da função renal são a taxa de filtração glomerular e a albuminúria, que estão ali espelhados à esquerda na classificação que digo doença renal crónica.
Por outro lado, quando vimos falar de nutrição no doente renal, vimos essencialmente falar de risco nutricional e de desnutrição ou malnutrição, porque é isso que nos preocupa e é isso que vai comprometer, como o professor Zé António disse muito bem, o prognóstico destes doentes. E é aqui que a nossa intervenção se deve centrar, na melhoria do prognóstico destes doentes, ou seja, na melhoria da sua morbilidade e mortalidade. E eu trouxe aqui uma definição de desnutrição ou malnutrição, ou um conceito que atualmente é mais amplamente utilizado na literatura, que é a desnutrição calórica ou proteica, que não tem uma tradução literária, o PE, Protein Energy Wasting, que não tem uma tradução muito imediata no português, mas como vê a nutrição da SPEN, da Sociedade Europeia de Nutrição Parentérica e Entérica, define a desnutrição com base ou no índice de massa corporal abaixo de 18,5 kg por metro quadrado ou, alternativamente, pela perda de peso acompanhada da avaliação do índice de massa corporal ou do índice de massa muscular livre de gordura. Pode passar, por favor. Estes conceitos estão amplamente relacionados, portanto, a malnutrição agrava a evolução da doença renal crónica e ela instala-se geralmente ainda na fase pré-dialítica, portanto a Diaveron dedica-se ao cuidado do doente renal em diálise, mas na realidade o problema da nutrição instala-se ainda na pré-diálise. E nas consultas de nefrologia, idealmente o acompanhamento pela equipa de nutrição deve começar ainda no estadio pré-dialítico. E por outro lado, a própria doença renal crónica vai comprometer o estado nutricional pelos vários fatores que vamos ver a seguir. Muito obrigada. Posso passar? Tenho aqui agora o ponteiro. Muito obrigada. Portanto, a doença renal crónica acompanha-se de uma elevada prevalência de desnutrição, que nos doentes em diálise pode atingir os 70%. Estes números variam de acordo com a população que é estudada e isto é especialmente relevante exatamente pelo impacto que tem no prognóstico dos doentes, porque a desnutrição condiciona a morbilidade e a mortalidade dos nossos doentes. E o que nós queremos é exatamente diminuir a morbilidade, diminuir a mortalidade e melhorar a qualidade de vida dos nossos doentes. Esta situação é multifatorial. Por que existe desnutrição na doença renal crónica? Por um conjunto de motivos que estão inerentes à própria doença renal, às causas que a acompanham e por fatores que estão intrinsecamente relacionados com a própria hemodiálise. Esta desnutrição é calórica ou proteica, como disse, e os principais grupos de causas têm a ver com uma ingestão inadequada de nutrientes, proteínas e calorias, com perdas de nutrientes para o dialisante, concretamente na hemodiálise, com um catabolismo proteico aumentado, portanto o doente renal tem um hipermetabolismo, tem um estado de catabolismo persistente, é um doente com uma inflamação também persistente, tem inúmeras alterações endocrinológicas e há também, ou está sujeito, a complicações específicas das diferentes terapêuticas de substituição renal. Relativamente à ingestão inadequada de nutrientes, há dois componentes importantes que podemos analisar e que estão implicados nesta ingestão inadequada de nutrientes. Esta ingestão inadequada pode ser espontânea, mas nós podemos também ter aqui um papel de iatrogenia, porque nós recomendamos aos doentes, como parte da abordagem nutricional, que começa logo, idealmente, na pré-diálise, algumas restrições para atrasar a progressão da doença renal, atrasar a acumulação de potássio e de fósforo e vamos impondo restrições alimentares. E isso pode contribuir para uma redução da ingestão alimentar que, se não for adequadamente prescrita e monitorizada, vem a contribuir para este compromisso do estado nutricional. Depois, há uma série de fatores que comprometem, de forma espontânea, digamos, a ingestão alimentar nos nossos doentes. Há uma anorexia característica da doença renal crónica. O doente renal crónico, por mecanismos que não são completamente esclarecidos, pode ter uma digeusia, portanto, um compromisso do gosto e do olfato que comprometem a ingestão alimentar e o apetite. Há uma acumulação de péptidos anorexígenos que não são acessíveis à mensuração na prática clínica, que estão acumulados e contribuem para esta anorexia. Por outro lado, este doente também é suscetível a intercorrências infecciosas frequentes, que comprometem o apetite. É um doente polimedicado, quer na fase pré-dialítica, quer na fase dialítica, e quer pelo elevado número de medicamentos, que às vezes os doentes dizem que já tomaram a refeição do dia, porque já tomaram 7 comprimidos e, portanto, já se sentem saciados, e esta polimedicação por si pode comprometer a ingestão alimentar e os efeitos secundários dos fármacos, como náuseas, vômitos, obstipação, etc., podem também ter aqui um papel. A urémia, portanto a doença renal em fases avançadas ainda não submetida à terapêutica substitutiva renal, também pode condicionar gastroparésia, ou seja, um compromisso de esvaziamento gástrico que compromete consequentemente a ingestão de alimentos, e a diabetes, por exemplo, acompanha-se caracteristicamente de gastroparésia diabética.
Os fatores psicológicos associados ao facto do doente ter uma doença crónica e, portanto, esta perspectiva de que é uma doença, enfim, que não tem propriamente uma cura à vista, tem um peso que pode comprometer a nutrição, fatores socioeconómicos variáveis de doente para doente, a inadequação dialítica, que lá está, vai contribuir para a persistência da urémia com todos os efeitos em cada um destes aspectos e aspectos inerentes à própria hemodiálise, dos quais saliento já o facto do dialisante ter na sua composição glicose, e essa glicose passa para o sangue dos doentes e tem um efeito inibitório da ingestão. Adicionalmente, o horário da hemodiálise, que é um tratamento que é proporcionado ao doente 3 vezes por semana e caracteristicamente 4 horas em cada sessão, coincide habitualmente com uma das principais refeições, pequeno almoço ou jantar. E, portanto, aqui nós também estamos a comprometer o aporte alimentar de uma dessas refeições. Este é um tema que poderemos falar mais à frente. Relativamente às hormonas do apetite, muito haveria para dizer sobre este assunto, portanto, mas essencialmente há uma desregulação de hormonas que participam da regulação do apetite, leptina, grelina, obestatina, eventualmente a nesfatina também. Parece existir também uma disfunção dos receptores sensores hipotalâmicos que regulam o apetite e, eventualmente, o déficit da liga ou elementos, como por exemplo o zinco, também pode estar implicado nesta desregulação hormonal. Adicionalmente, os nossos doentes são imunocomprometidos pela própria doença renal e, eventualmente, por etiologias específicas, como é o caso da diabetes. E, portanto, são mais suscetíveis a infecções da cavidade oral, por exemplo, a candidíase oral, a candidíase esofágica, que condiciona a ingestão alimentar. Os efeitos secundários de fármacos, temos ali um exemplo da hiperplasia gengival, que compromete também a ingestão alimentar, e outros fatores como a ausência de peças dentárias, a prevalência de cáries dentárias, a xerostomia, como efeito secundário de alguns fármacos, ou característica de algumas doenças, que podem também contribuir para este compromisso na ingestão de alimentos. A polimedicação, como disse, tanto o efeito do grande número de comprimidos com que medicamos os nossos doentes, e que também deve ser objeto da nossa análise frequente, e os efeitos secundários, salientei aqui alguns mais frequentes, de fármacos que utilizamos frequentemente, portanto, anorexia, náuseas, vômitos, pseudo-oclusão intestinal, obstipação, diarreia, tudo isto pode contribuir para a desnutrição. Algumas etiologias de doença renal por si mesmas, para além da gastroparesia e da diabetes que já mencionámos, podem também condicionar alterações da ingestão de alimentos. Um exemplo característico é a doença renal poliquística, em que o volume dos rins pode ser de tal forma exuberante que comprime o estômago, comprime os intestinos e compromete o estado nutricional de doentes, mesmo doentes extremamente jovens. Isto é particularmente grave quando, além de quistes renais, existem também quistes hepáticos, em que de facto isto é um fator de compromisso do estado nutricional. E outra situação que poderemos aqui anunciar, entre várias, é a amiloidose com alterações também do trânsito intestinal. Relativamente a aspectos específicos da hemodiálise, além daqueles que já mencionámos, durante a sessão de diálise há uma perda de aminoácidos para o dialisante, que leva a que haja uma recomendação compensatória, que depois o Dr. Vitor explorará um bocadinho melhor, que oscila atualmente entre os 1 a 1,2 gramas por quilo por dia, porque de facto esta perda contribui para o compromisso do estado nutricional dos doentes em diálise. Adicionalmente, também são perdidos para o dialisante vitaminas hidrossolúveis que justificam a nossa reposição frequente. Existirá também perda de oligoelementos, que não medimos regularmente na nossa prática clínica, mas que também comprometem o estado nutricional dos nossos doentes. E, tendo em conta a evolução que a diálise tem sofrido e a tentativa de proporcionar sempre melhores cuidados aos nossos doentes, temos procurado desenvolver membranas que tenham uma maior capacidade de biocompatibilidade e de fluxo. Mas esse fluxo maior e a maior permeabilidade podem também e levam, em estudos que já existem sobre o assunto, a uma perda estimada em mais de 30%, quer de aminoácidos, quer de vitaminas, quer de oligoelementos. Portanto, acaba por ser uma faca de dois gumes. Nestes doentes existe também um catabolismo proteico aumentado, que leva a uma perda progressiva dos depósitos de proteínas e, portanto, compromete o estado nutricional dos doentes. Vários fatores contribuem para este catabolismo proteico, nomeadamente a acidose metabólica, que, em teoria, é corrigida pela adequação dialítica, e daqui a importância da adequação dialítica e da sua revisão frequente pelo médico, as infecções intercorrentes, agudas ou crónicas, e a bioincompatibilidade das membranas. Portanto, como eu disse,
A indústria da diálise tem tentado evoluir no sentido de desenvolver membranas de diálise às quais o sangue do doente é exposto durante estas 4 horas em cada sessão, 3 vezes por semana, no sentido de elas serem mais biocompatíveis. O que é que isto quer dizer? Que o sangue, ao contactar com estas membranas que são sintéticas e com o circuito extracorporal, que é plástico, vai desenvolver algum grau de inflamação. Quanto mais biocompatíveis elas forem, menos inflamação desencadeiam. E isto é positivo porque, quanto menos inflamação existir, menos catabolismo existe, nomeadamente através da ativação desta via da ubiquitina proteasoma. O doente renal crónico, frequentemente pela sua doença de base ou por intercorrências ou no contexto do transplante, é submetido a corticoterapia em altas doses, com efeitos também negativos em termos de catabolismo proteico, e as intercorrências cirúrgicas frequentes também contribuem para este estado hipercatabólico. O meio urémico é um meio inflamatório por excelência, infelizmente, e que leva a que haja um desequilíbrio entre as citocinas pró e anti-inflamatórias, com inúmeras consequências, nomeadamente hormonais, com um aumento da insulinoresistência, também prejudicial em termos metabólicos, com uma redução do apetite, entre outros efeitos, e um aumento do consumo energético em repouso que caracteriza esta população de doentes. Tem também inúmeros efeitos negativos em termos de inflamação e de aterosclerose, catabolismo muscular e remodelação óssea. E, portanto, tudo isto, e salientei aqui a fusão das massas musculares, a maior incidência da aterosclerose e calcificações vasculares e o maior consumo energético em repouso, como alguns dos piores efeitos desta inflamação persistente. Se nós fôssemos medir os marcadores inflamatórios, e há estudos em que isso já foi feito, há um aumento de inúmeros marcadores inflamatórios no doente renal crónico e particularmente no doente em diálise, a proteína C reativa, a interleucina 6, o TNF-alfa, etc., que têm também propriedades pró-aterogénicas, e esta inflamação crónica é multifatorial, portanto, para além da bioincompatibilidade do próprio sistema de hemodiálise, as membranas, o circuito extracorporal plástico, há fatores individuais, nomeadamente genéticos, que suscetibilizam individualmente cada doente a este estado inflamatório e as várias intercorrências de fase aguda. Isto é importante porque a inflamação e cada um destes marcadores é preditor de mortalidade e cada um deles, juntamente com a hipoalbuminémia, mais uma vez um marcador de desnutrição ou malnutrição, tem um efeito sinergístico que se associam a uma progressão acelerada da aterosclerose, mais anemia, mais caquexia e mais mortalidade, que é o que pretendemos evitar. Relativamente à disfunção endocrinológica, portanto, já vimos aqui que há um aumento da insulinoresistência, para o qual podem também contribuir a obesidade e o déficit de vitamina D, além de outros aspectos que já focamos. O próprio hiperparatiroidismo secundário, que acompanha a doença renal crónica, contribui para este hipercatabolismo de aminoácidos e neoglicogênese. O déficit de vitamina D, além da insulinoresistência, pode provocar uma miopatia proximal com dores, falta de força, portanto, compromisso do estado funcional dos doentes, além da desregulação das hormonas do apetite que já vimos. Adicionalmente, a hemodiálise é um tratamento que tem alguns riscos. Portanto, além dos aspectos que já enunciámos, que podem comprometer o estado nutricional, nós na diálise, além de limparmos as toxinas urémicas do sangue dos doentes, também retiramos líquido, porque geralmente o doente renal crónico em diálise urina menos. E essa gestão do que é ultrafiltrado tem de ser cuidadosa, porque se retirarmos muito líquido, podemos originar uma complicação, que neste caso contribui para o compromisso do estado nutricional, que é a isquemia mesentérica, que pode ser subclínica, portanto não oclusiva, porque a isquemia oclusiva é um evento agudo com indicação cirúrgica imediata, mas mantido a longo prazo, uma ultrafiltração excessiva pode também comprometer o estado nutricional dos doentes, entre outros aspectos. E, portanto, o impacto que a nutrição tem, ou que a desregulação que acontece no doente renal contribui para a desnutrição, tem a ver também com o hipermetabolismo, a redução do anabolismo e com fatores específicos da diálise. E, de facto, há um consumo energético aumentado no doente renal crónico que faz diálise e que tem que ser tido em linha de conta. Este slide pretende exatamente sumarizar um bocadinho tudo o que tivemos a falar. Portanto, há fatores que são característicos da doença renal crónica e que estão ali no lado esquerdo do slide, que são não iatrogénicos, mas há muitos fatores que têm a ver com o próprio tratamento dialítico e que são objeto da nossa atenção e que devem merecer a correção médica e da equipa de nutrição que acompanha o doente, nomeadamente a otimização da adequação dialítica e, de facto, os aspectos que podem ter a ver com a biocompatibilidade das membranas de diálise.
Este slide é de um artigo muito antigo, de 2013, mas que eu acho que é bastante exemplificativo e que eu trouxe porque representa aqui a relação bidirecional entre o Protein Energy Wasting e a infecção, a doença cardiovascular e a fragilidade e depressão. São três aspectos muito importantes da morbilidade e da mortalidade destes doentes. Portanto, como veem, esta relação é bidirecional, ou seja, a desnutrição calórico-proteica aumenta a incidência de infecções, de doença cardiovascular, de fragilidade, depressão e, por fim, de morte. E, adicionalmente, as intercorrências infecciosas, a doença cardiovascular e a fragilidade dos doentes também vai contribuir para perpetuar o ciclo de desnutrição dos nossos doentes. Portanto, o conjunto de todos estes fatores, que tentei aqui resumir e sistematizar, leva a que, juntamente com as comorbilidades dos doentes, que são variáveis, dependendo também da etiologia da doença renal crónica, contribuam para a desnutrição calórico-proteica, para o Protein Energy Wasting, combinado com um grau de fragilidade, sobretudo em doentes idosos, mas não só, culminem numa série de consequências clínicas que motivam, de facto, a nossa atenção e devem motivar a nossa intervenção. E, portanto, a desnutrição calórico-proteica, o Protein Energy Wasting, levam a uma mortalidade precoce e aumentada, levam a um aumento das intercorrências infecciosas, aumento da doença vascular periférica, comprometem o funcionamento físico e comprometem também a qualidade de vida. E, por isso mesmo, devem ser objeto de nossa intervenção. Para resumir, a desnutrição no doente renal em hemodiálise é uma situação de elevada prevalência. A desnutrição é de tipo calórico-proteico, é multifatorial e tem implicações prognósticas na morbilidade e na mortalidade. Por isso mesmo, requer uma intervenção atempada e adequada, nomeadamente com a avaliação do risco nutricional e otimização do estado nutricional dos nossos doentes. Obrigada pela vossa atenção. De seguida darei a palavra ao professor Vítor Martins. O professor Vítor Martins é licenciado em Ciências da Nutrição, é especialista em nutrição clínica e tem uma vasta experiência no domínio da nutrição renal. Exerce investigação, é professor da Nova Medical School, como já foi referido anteriormente, e é responsável pelo Departamento de Nutrição da Diaver Portugal. E eis que está aqui para falar precisamente sobre a gestão do risco nutricional neste campo específico de doentes, onde ele tem uma vasta experiência clínica e de investigação. Força, Vitor. Obrigadíssimo, professor António. Antes de mais, bom dia e pronto. É um orgulho poder contar com este dia, com este simpósio, com esta participação. Agradeço a todos que estão cá presentes e a quem se inscreveu. Portanto, é um gosto sempre regressar a esta também casa. Portanto, pronto, vou adiantar-me para irmos gerindo o tempo. Muito bem. Depois da doutora Sofia ter feito este enquadramento médico sobre o risco nutricional e sobre as causas, a questão que se põe é como é que nós vamos gerir isto em termos de uma componente prática, não é? Portanto, temos aqui um contexto nutricional desafiante, sabemos que há aqui um grande impacto clínico quer associado à patologia de base, quer às comorbilidades, portanto temos que levam a que nós tenhamos a atenção a este aumento das necessidades. E este aumento das necessidades nutricionais, o que nos vai causar é um desafio de como fazer com que os doentes satisfaçam esse aumento das necessidades, nomeadamente as associadas ao tratamento. Depois temos aqui múltiplas comorbilidades e uma necessidade de um controle metabólico que em termos nutricionais pode ser desafiante. Temos um doente renal crónico em diálise, diabético, desnutrido, com o descontrole mineral. Como é que nós vamos, por um lado, abordar a desnutrição, por outro lado, abordar o controle glicémico e ainda para mais, perante aquele volume total nutricional que tem que ingerir, controlar o aporte mineral, por exemplo. E, portanto, depois como é que o doente vai aderir e vai ter capacidade gástrica e digestiva e económica para aderir a esta intervenção. Sabemos que temos aqui um aumento da fragilidade e do risco nutricional. Muitos destes aspectos ainda são difíceis de descortinar. Muitos deles são multifatoriais e eu gosto de usar a expressão do diabo está nos detalhes e às vezes o diabo está nos detalhes e pressupõe um alerta e uma percepção e um conhecimento do doente muito individual e pronto, que é perceptível pelas equipas clínicas que trabalham com estes doentes a necessidade de, perante esta heterogeneidade que nós temos dos doentes, conhecer realmente os doentes, ter um bom interface, porque realmente o risco é bastante complexo. Depois temos o aspecto socioeconómico. Não é? Portanto, esta é uma faixa etária
esta é uma faixa de doentes, é um pool de doentes que mais velho, frágil em termos económicos, frágil em termos sociais e, portanto, causa um desafio porque a alimentação tem este aspecto muito global na vida das pessoas. E depois tem a ver com as mudanças de estilo de vida, não é? Até que ponto é que o doente, sabendo que tem essa necessidade, neste contexto, pretende, quer mudar o estilo de vida, consegue mudar o estilo de vida, tem a motivação. E pronto, por fim, aqui encaixa a questão da literacia e da adesão e da perspectiva, porque o doente tem que ter uma perspectiva associada também à alimentação para poder aderir, em que a literacia vai ajudar na perspectiva da qualidade de vida. Portanto, este é um resumo também muito das temáticas que nós vamos abordar durante o dia todo e, portanto, aproveito aqui para também elencar alguns dos temas e nós não podemos esquecer da cronicidade. Nós pensamos que vamos ter que mudar o nosso estilo de vida, a nossa alimentação durante 5, 10, 15, 20 anos. Temos a cronicidade do tratamento, o que é que nos resta? Portanto, este impacto multifatorial de balanços nutricionais negativos e maior risco nutricional que a doutora Sofia já falou, portanto, temos aqui uma multiplicidade e às vezes pegar apenas num dos fatores, desdobramos aquilo em múltiplos fatores que por si só têm muita complexidade. Claro que depois com a prática as equipas já estão muito sensibilizadas para esta temática, por exemplo, a questão da polimedicação e do pill burden, portanto, a sobrecarga gástrica com a medicação, que é prioritária, que é importante, mas também tem que haver espaço para haver a capacidade digestiva. As dietas impalativas, muitas das vezes, estes doentes são mais restritivos e têm preparações alimentares que não são aquelas que são previstas, portanto não há necessidade de haver também uma maçã e uma pera cozida o dia todo, não é? Os dias todos. Depois também tem impacto no apetite, porque não o estimula, na anorexia. E depois, outro nível de complexidade que às tantas será nos próximos anos, é o déficit micronutricional adicional que a doutora Sofia falou, por exemplo, o zinco e o cobre, o impacto que tem na alopécia, na digeusia, e que depois também acaba por contribuir e potenciar a desnutrição. Portanto, nós temos aqui um síndrome complexo de risco nutricional que também tem um impacto a nível do microbioma e que nós temos que olhar e estar alerta, e a única solução, na minha perspectiva, é a individualização, é o tailor-made, o orientar diretamente para o doente. Portanto, nós no dia-a-dia trouxe estas imagens porque eu acho que muitas vezes nas equipas, nas clínicas, nós sentimos assim, não é? Portanto, temos uma pressão catabólica tão grande que a nossa capacidade de potenciar o anabolismo é muito deficitária, muito difícil. Mesmo quando nós temos essa capacidade, é um equilíbrio tão ténue, é internado e regressa pior do que estava quando nós o reabilitamos. E, portanto, em termos de gestão de motivação das equipas, é muito importante perceber e gerir esta frustração que não tem muitas das vezes a ver connosco, tem a ver com o contexto da gestão do risco nutricional. Portanto, há muitos ups and downs, muitas questões. Pronto, então, para abordarmos este risco nutricional, é muito importante percebermos qual é a dimensão do risco. E, portanto, temos aqui uma prevalência estimada a nível mundial entre os 18% e os 75%, portanto é altamente variável, e muitas das razões desta variabilidade têm a ver com o pool de doentes e com a idade média de muitos destes doentes em alguns países que é muito mais baixa, e portanto a prevalência será menor, e depois também tem a ver com as metodologias que são usadas para essa aferição. Em Portugal, nós publicamos há 4 anos atrás, 5 anos atrás, um estudo em um quarto da população portuguesa, e esta prevalência era de 50% de doentes com risco nutricional significativo. Com o aumento da idade, e sendo a idade um fator muito determinante no risco nutricional, e apesar dos nossos esforços, este risco tem aumentado. Okay? Mas estamos aqui a falar de risco nutricional, não de classificação estricta em desnutrição. Portanto, mas temos aqui um aspecto muito interessante, é que 50% da população, no caso da ferramenta que nós usamos foi o MI, está entre os 4 e os 7, e o ponto de risco a Portugal é 6, e portanto estão em risco os que estão em 4, mas os que estão 7 e 8 são facilmente reabilitáveis. Outro aspecto importante é percebermos quais são os fatores modificáveis e quais são as expectativas que nós podemos ter quando gerimos este risco nutricional, porque o que nos interessa é reduzir. E um deles com grande impacto dois deles com grande impacto não são modificáveis. Estamos a falar das comorbilidades e da atividade em diálise. E, portanto, temos aqui um problema, é que à medida que o doente vai sobrevivendo, esta vai ter mais comorbilidades e vai piorar. Portanto, nós temos que considerar outras variáveis para intervir, nomeadamente na transferrina e na questão inflamatória ou nutricional, na capacidade funcional, e aqui é uma indicação da sarcopenia e da cachexia, muitas vezes mascarada, e nós temos agora uma questão, por exemplo, com a obesidade sarcopénica, que muitas vezes, com o preconceito da composição corporal, nos passa fora do radar, e é um problema
muito marcado. A alteração do peso corporal, estes doentes, por exemplo, podem estar reabilitados simultaneamente e rapidamente perdem 10%, 15% de peso, que os coloca numa espiral de catabolismo, e portanto é muito importante nós potenciarmos e o próprio doente perceber que é importante manter um bom peso corporal. E por fim, este eu achei muito interessante, que tem a ver com as reservas de gordura. Portanto, habitualmente nós estamos também muito focados na questão da proteína e esquecemos do protein energy wasting. E a questão de nós não termos um bom movimento proteico e energético, peço desculpa, não nos permite um bom aproveitamento proteico. E portanto isso nós já internamente já tratamos e já direcionamos com várias estratégias para alocar. Portanto, a relação com a mortalidade e com as hospitalizações em Portugal é óbvia, temos aqui umas curvas de Kaplan-Meier, e os fatores de risco, que aumentam o risco de mortalidade neste caso, é um maior niso, uma maior idade, um maior ganho de peso entre as diálises, que depois por si só também podem levar a volumes de ultrafiltrado maior e que tem, novamente, mais impacto na desnutrição, um maior índice de comorbilidade de Charson e o acesso por cateter venoso central. Claro que os positivos serão uma maior albumina, um maior MPCR, uma melhor eficácia de diálise, isso para a nossa população. Portanto, então como é que nós abordamos? Claro que esta abordagem pode, para muitos dos nutricionistas que possam estar, para os outros profissionais que estão aqui, pode parecer até bastante vá lá, clara, mas há aqui um aspecto muito importante nesta gestão, é que todos os doentes têm que estar assegurados com uma intervenção individualizada, porque podem não estar em risco nutricional hoje, mas durante a cronicidade toda vão estar. E, portanto, nós temos que os preparar, quer em termos de literacia, de comportamento, de percepção e até de, vá lá, constituição de património corporal, para quando, por alguma razão, houver um maior risco nutricional, eles já estarem precavidos e já terem essa percepção. Por muitas das vezes a abordagem que os doentes têm, que são mais novos, têm uma boa composição corporal, têm relativamente ao aconselhamento alimentar e à intervenção nutricional, é muito mais de restrição de preservação, por exemplo, do aporte energético e do aporte proteico, e quando chegam mais ao fim de linha, até é difícil desenraizar esse conceito de tem que comer mais, tem que se alimentar mais. Portanto, estamos aqui a falar num contexto interdisciplinar, numa intervenção nutricional individualizada, consistente, frequente, flexível, centrada na pessoa e prioritária. E, portanto, nós temos, por exemplo, internamente muitos projetos que, para além do Medical Nutritional Therapy, da prescrição nutricional individualizada para aquele doente, definida em contexto interdisciplinar, nós temos projetos associados a problemas como a reabilitação nutricional, a questão do conforto alimentar que os doentes precisam, a questão dos ganhos de peso, temos os lanches que são formatados e formalizados para compensar o que nós prevemos que sejam as perdas associadas ao tratamento e às compensações de tratamento. Portanto, não é só um conforto para o doente, é uma medida terapêutica. Depois também temos a suplementação e a fortificação. Isto tudo sempre para assegurar as necessidades nutricionais, diminuir o risco e contribuir para um melhor prognóstico, e o que para a pessoa com doença renal crónica em diálise contribui imenso para melhorar a qualidade de vida. E, portanto, e às vezes esta questão dos pormenores, vocês podem pensar, ok, aquilo é o previsto, é o que se recomenda, mas há um aspecto muito importante, é preciso fazê-lo a todos os doentes de forma consistente. E nós temos aqui um exemplo, como às vezes um pequeno pormenor do impacto do horário de tratamento pode significar uma grande pressão catabólica e um grande contribuinte para o risco nutricional. Tenho aqui o exemplo de uma refeição habitual para uma pessoa que possa estar institucionalizada, um prato completo com fruta, que são 700 a 800 calorias, 32 gramas de proteína, portanto, está bem distribuído. Mas nos dias faz diálise ao meio-dia, chega à clínica ao meio-dia, meio-dia e meio. Portanto, tem que sair da instituição muito mais cedo, há pressão, a refeição ainda não está preparada, portanto a instituição tenta compensar e disponibilizar uma pequena refeição mais leve, uma sopa com um pão com fiambre, e isso logo poderá significar logo uma redução para 300 quilocalorias e 12 gramas de proteína. São 12 tratamentos por mês, portanto isto corresponde a 3 a 4 dias de jejum em termos de déficit. E, novamente, não estou a falar aqui na questão de não tentar fazer uma boa refeição antes de ir, porque muitas vezes os doentes também estão estressados, ainda não têm apetite porque fizeram um pequeno almoço, mas é importante nós termos essa percepção que, às vezes, pequenas mudanças têm muito impacto no cômito geral do aporte nutricional. E, portanto, a doutora Sofia também referiu esta questão ao nós temos abordagens muito genéricas, ainda para mais, com a alimentação nós temos um certo preconceito e uma certa tendência de ir mais pela restrição do que pela capacitação ou pela liberdade. Às vezes podemos não nos esquecermos que podemos estar a potenciar um risco nutricional no futuro. E, portanto, eu acho, e nós internamente já temos falado nisso, mesmo que o doente esteja bem nutrido, mesmo que o doente seja mais novo, é importante pôr o horizonte do risco nutricional para ele ter essa percepção.
Depois temos o aspecto da conversão nutricional, e aqui puxo um bocado o braço à minha sardinha. Nós às vezes também temos de saber como é que comunicamos com os doentes, e é importante as mesas que vamos ter sobre literacia, sobre o que é a pressão habitual, sobre o que é a dose recomendada, sobre o que é a composição nutricional por peso padrão, porque isto também é muito importante para quando comunicamos, quer entre colegas, quer entre equipa, quer com as pessoas com doença, porque temos de saber o que é que estamos a falar, porque depois facilmente nós temos maus raciocínios e, portanto, andamos a pedir aos doentes para não usarem salsa porque é rica em potássio e às vezes é só para temperar, e agora aqui estou a ser mais gastronómico, mais concreto, mas é rica em potássio por 100 gramas, não pela dose utilizada, e, portanto, pode fazer a diferença uma salsa, uns coentros, num arroz, numa carne, pronto. E depois, pela perspectiva oposta, não é? A melancia é pobre em potássio por 100 gramas, mas a pressão é muito mais elevada, não é? Portanto, também temos essa questão. E depois temos aqui o fator da biodisponibilidade, que também é importante, e que nós depois, muitas vezes, temos que perceber o quão importante o pão é no nosso padrão alimentar, como é o arroz no padrão asiático, e, portanto, o teor de fósforo deve ser ajustado à biodisponibilidade que esse pão tem. E, portanto, perceber se esse pão deve ser cascado, deve ser retirado, ou deve ser reduzido, ou deve ser alterado o tipo, mas o pão depois também é veículo de proteína, é veículo de energia. Portanto, resumindo aqui, para não estender mais, porque já estamos em cima do tempo, é importante conhecermos a nossa população, é importante assegurar que todos os doentes tenham uma intervenção nutricional e, como está previsto, não é? Individualizada, num contexto interdisciplinar, Patient Care Coordination. Portanto, os nutricionistas não trabalham de todos sozinhos, trabalham com nefrologistas, com enfermeiros, com assistentes sociais, com farmacêuticos, com as auxiliares nas clínicas, com os parceiros das instituições, com as famílias, porque todos trabalhamos com um objetivo. E esse objetivo deve ser claro e monitorizável. Portanto, as pessoas quem tratamos deve perceber para que é que estamos a tratar e devemos comunicar muito bem, permitindo também que haja um suporte nutricional eficiente, com protocolos de reabilitação, com divulgação e relevância, e depois nunca esquecendo que é importante a qualidade de vida, porque todos nós temos de ter prazer a comer, independentemente da condição que nós tenhamos. Portanto, é expectável que com este ambiente se diminua o risco, se potencia a melhor gestão do estado nutricional, com melhor prognóstico e melhor qualidade de vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vítor Martins, pela excelente apresentação. É óbvio, como o Vítor já referiu, nós estamos um bocadinho limitados em termos de tempo, porque já estamos um bocadinho avançados, mas obviamente que deixo aberto a colocação de questões, de sugestões, de comentários, à audiência. Não sei se alguém se quer atravessar. Alguém quer colocar alguma questão? Eu, como moderador, tenho que dizer qualquer coisa, não é? Isto é mesmo assim, é uma prerrogativa do moderador. E, portanto, eu não vou dizer nenhum comentário, as apresentações foram extraordinariamente claras, foram extraordinariamente elucidativas, não só do impacto da nutrição na gestão global, na caracterização global do doente com doença renal crónica, como no dia-a-dia, na sua gestão e abordagem clínica, que tem que ser, obviamente, uma abordagem multifacetada. E esta interpenetração é que pode fazer a diferença. Eu quero só dizer aqui um comentário. Eu creio que, num futuro próximo, não muito distante, na realidade atual, até atrevo-me a dizer, isto vai ser tudo muito dificultado pela caracterização da população de doentes com doença renal crónica. E porquê? Porque cada vez mais, isto é uma verdade que é largamente, subejamente conhecida, a esperança média de vida da população tende a prolongar-se. Eu costumo dizer que a idade é um dos principais fatores de risco inflamatório que existe. Logo aí já temos uma cambiante que é a idade. E depois todas as doenças que por aí que acarreta a idade. Cada vez temos mais neoplasias, cada vez temos mais síndromes cardiorrenais, cada vez temos mais diabéticos, etc. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que até a história natural destas patologias tem vindo a ser modificada. E, portanto, a tipologia de doente com estas patologias cada vez vai ser mais prevalente. Cada vez mais a esperança de um doente neoplásico de vida é cada vez maior. A esperança de ver a média de vida de um doente com doença cardíaca é cada vez maior e, portanto, são estes os doentes que nos vão calhar. Sendo que isto depois ainda é mais dificultado porque estes doentes exigem uma abordagem muito pormenorizada, muito exaustiva e depois tem o grande risco, que é o que vem aqui distorcer, provocar aqui um desequilíbrio na balança nesta homeostasia, que é precisamente o facto do doente ter muito mais probabilidade de vir a ser hospitalizado. E então, como dizia o Vítor, quando temos o doente estável, eis que todo este equilíbrio sofre um processo de disrupção e o doente, quando volta, vem muito mais desnutrido
do que no ponto basal inicial. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Isto é um problema atual. Cada vez mais, todos nós sabemos, que a nutrição é um fator muito importante na população em geral e nesta população particular de doentes, que são os doentes renais. E, portanto, eu não vou tecer mais nenhum comentário, só para dizer que o trabalho vai ser cada vez maior. A responsabilidade vai ser cada vez maior na gestão destes doentes e para isso é que nós cá estamos e é também para isso que estes eventos que proporcionam um know-how completamente diferente são realizados, que é precisamente com esse desígnio de melhorar o que nós podemos oferecer no dia a dia aos nossos estudantes e nos quais vocês todos desempenham um papel crucial.